21h46, está na sintonia da Rádio Matosinhos Online. Vamos dar início ao programa Claramente Falando, na Rádio Matosinhos Online, segunda-feira, 6 de março do ano 2017. O meu convidado é o ex-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Narciso Miranda, com o tema Ser o presidente desta terra de horizonte e mar e de todos os matosinhenses. Hoje, neste programa, Claramente Falando, tenho comigo uma figura subejamente conhecida dos matosinhenses, o ex-presidente Narciso Miranda. Um homem valoroso, responsável pelas profundas modificações operadas em Matosinhos nas últimas décadas. Sabemos que nasceu no Minho, em Barroselas, numa época em que as condições de vida da população eram bem mais difíceis do que hoje. Terminou o curso industrial e Narciso Miranda veio com armas e bagagens para São Mamede em Festa, onde viviam seus familiares, e continuou a estudar na Escola Infante Dom Henrique, no Porto. Entretanto, veio o serviço militar, um dever a que, naquele tempo, ninguém podia furtar-se. Uma vez cumprido o seu dever de bom patriota, deu-se o retorno e logo a seguir a sua entrada na política, uma entrada fulgurante, já que entrou nela praticamente como vereador e logo a seguir como presidente. Uma ascensão natural, face ao talento evidenciado, maçoado e sofrido, todos pensam nisso. Estávamos em 1976 e Narciso Miranda já era presidente de uma das mais importantes câmaras do país. Matosinhos era um concelho ignorado, se bem que, com uma economia pujante, assente na poderosa indústria conserveira, também o Porto de Leixões e a indústria pesqueira contribuíram para assinalar Matosinhos no mapa. Narciso bem cedo entendeu estes fenómenos e logo partiu para potenciar essas riquezas. Mas as transformações não se deram só no plano empresarial. O movimento cooperativo pode dizer-se teve aqui a sua origem. Sucessivas gerações de matosinhos habituaram-se a reconhecer em Narciso Miranda o obreiro das grandes causas e, muito especialmente, o obreiro das suas casas. Foram muitas as habitações sociais atribuídas, foram muitas as famílias a beneficiar de uma política socialmente rica e empreendedora. A sua marca ficou e nunca ninguém conseguirá apagá-la. Eu sou Adelino Costa, saúdo-vos com amizade e fique connosco nesta noite de segunda-feira, 6 de março do ano 2017. São 21h50. Sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online, a transmitir no primeiro andar do Centro Cívico da Senhora da Hora, Matosinhos, de norte a sul do país, para os 5 cantos do mundo, no portal da internet www.radiomatosinhosonline.pt. Iremos ficar consigo até muito próximo das 23h15. Caro Narciso Miranda, antes de mais, queria dizer-lhe que me honra com a sua presença na Rádio Matosinhos Online. Obrigado por ter aceitado o meu convite e ter-se disponibilizado para estar em direto no programa Claramente Falando da Rádio Matosinhos Online, com o tema Ser o presidente desta terra de horizonte e mar e de todos os matosinhenses. Caro Narciso Miranda, seja bem-vindo. Muito boa noite. Muito boa noite. É um enorme prazer e uma grande satisfação estar aqui, estar nesta rádio, na Rádio Matosinhos Online, neste programa Claramente Falando, e estar aqui com um grande amigo, com um homem da rádio, o meu amigo Adelino Costa, um entusiasta deste tipo de ação que desenvolve há muito tempo e que continua com esta enorme paixão, fazendo rádio
transmitindo ideias, provocando debates, falando sobretudo desta grande terra, que é a terra que nós amamos, a terra que nós gostamos, que é Matosinhos, uma terra que designamos como terra de horizonte e mar, e que com esta paixão, com esta vontade, com esta determinação e sobretudo com este afeto, meu caro Adelino, temos que lhe transmitir o nosso reconhecimento, dar-lhe os parabéns. Eu acho que está a fazer um excelente trabalho ao serviço de Matosinhos e ao serviço deste povo, que é um povo magnífico. Vamos fazendo cidadania, é também muito importante. Muito obrigado, Presidente. Caro Narciso Miranda, quero começar esta entrevista por lhe perguntar como vai acompanhando a sua situação atual, um homem que foi sempre um exemplo de dinamismo. Que projetos tem desenvolvido recentemente e qual o futuro programado na sua campanha para o futuro de Matosinhos? Bom, nós estamos praticamente no fim do primeiro trimestre deste ano, o ano 2017, que é um ano que tem a particularidade de ser um ano de eleições autárquicas. Nós teremos, provavelmente, na última semana de setembro, ou então, ainda muito mais provável, na primeira semana de outubro, teremos eleições autárquicas. Vamos novamente criar as condições, do ponto de vista legal, obviamente, para que o povo de todas as cidades, todas as vilas, todas as freguesias, possa exercer o direito de voto, possa utilizar o voto como uma grande arma da democracia, escolhendo os projetos para o futuro, mas também escolhendo os protagonistas para o projeto de desenvolvimento para 4 anos, para cada uma das freguesias, neste caso para as uniões das freguesias e para o município, para a Câmara Municipal. E por isso é um ano que tem essa particularidade. E nesse sentido, praticamente os processos já estão em desenvolvimento. Os partidos que são pilares da democracia, que são muito importantes, estão já em grande movimento, em grande agitação, em grande debate para escolher os candidatos. Porque há sempre neste período da escolha dos candidatos um período controverso, difícil, às vezes polémico, com muitas tricas políticas, muitas fraturas, muitos problemas. Mas também esta grande novidade, que é uma novidade que tem crescendo de eleição para eleição, a forma de os cidadãos se organizarem em candidaturas independentes. Isso é verdade que este movimento de candidatos independentes surgiu em 2009 e tivemos uma intervenção de poucos casos espalhados pelo país. Na verdade, em 2013 as candidaturas independentes cresceram muito e tivemos, aliás, um excelente exemplo, que é o exemplo da cidade do Porto. A cidade do Porto, pela primeira vez na história democrática, tem uma candidatura independente que ganhou as eleições, que tem maioria, que está a governar a cidade e que, mais de 3 anos de experiência, o balanço é extremamente positivo. Ora, se isto acontece no Porto, eu acho que há condições para podermos dizer que vai acontecer noutros concelhos tão bem importantes como o Porto. E Matosinhos tem nessa matéria uma grande tradição. Reparem, Matosinhos é provavelmente, talvez a exemplo de uma ou duas cidades do Sul. Matosinhos é um concelho onde já em 2009 tivemos uma candidatura independente, a qual obteve quase 30 mil votos. E em 2013, novamente uma candidatura independente, que foi a candidatura vencedora, que teve um pouco mais de 32 mil votos. O que quer dizer que há esta cultura democrática, esta cultura política do povo se já ter habituado a votar numa candidatura independente. Isto é, os partidos continuam a desempenhar o seu papel, há parte das pessoas que votam em partidos, mas a maioria, e uma maioria muito significativa, votou, por exemplo, nas últimas eleições, numa candidatura independente. Ora, é aqui que se coloca a questão e o ponto de partida do local onde nos encontramos, do local em termos de data. Sim. É a partir daqui
que nós começamos a repensar aquilo que vai acontecer em termos da formação das candidaturas e da apresentação dos seus protagonistas. E é aqui que surge este movimento. Um movimento que, em princípio, eu liderarei. E porquê? Porque é um vazio significativamente forte em Matosinhos. Há uma grande confusão nos partidos, uma grande ambiguidade, muitas divergências. Repare, o maior partido de Matosinhos, que é o PS, tem um candidato que não é escolhido em Matosinhos, que não é votado em Matosinhos, mas que é escolhido no Porto e votado por pessoas que não são de Matosinhos. Votado por pessoas do Porto, de Gaia, de Gondomar, de Valongo. E isso constitui, sem que eu esteja a desvalorizar o processo, porque eu tenho enorme respeito por todos os partidos, tenho enorme respeito pelo PS, pelo PSD, pelo PC, pelo Bloco de Esquerda, mesmo pelo CDS, eu tenho enorme respeito pelos partidos. A verdade, há aqui uma grande confusão resultante destas divergências, destas tricas políticas, desta tentativa de conquista pelo lugar, que abriu um grande espaço para que surjam grupos de cidadãos e eleitores, grupos de pessoas que se organizem e apresentem candidaturas independentes. E é nesse sentido que a Matosinhos Sempre, Narciso Miranda Matosinhos Sempre, uma associação autónoma, independente, com personalidade jurídica, avançou a apoiar, com uma decisão de apoiar, candidaturas independentes à Câmara, à Assembleia Municipal, e às associações de freguesias. A Associação de Freguesia da Senhora Dora São Mamede em Festa, Guifões, Balio e Custóias, Lessa da Palmeira, Matosinhos, e a quarta associação, a quarta união das freguesias, Labra, Prefita e Santa Cruz Bispo. E pronto, é um processo democrático, é um processo aberto, é um processo transparente. Deixe-me só transmitir uma nota. Tu leva a crer, é praticamente garantido, eu serei o líder desta candidatura. Voltarei a ser candidato agora como independente à Câmara Municipal. Não sou líder contra ninguém. Não sou líder desvalorizando ninguém. Muito menos os candidatos dos partidos. Há espaço para toda a gente. É preciso fazermos um debate sério, o mais profundo possível, um debate construtivo, para começarmos a transmitir uma ideia clara sobre quais são os contornos do Matosinhos que desejamos para o futuro. Um Matosinhos melhor, um Matosinhos inclusivo, um Matosinhos mais solidário, um Matosinhos onde se viva melhor, onde se possa ter a ambição de termos patamares, ou se quiser um grau de exigência em termos de qualidade de vida cada vez mais significativo. Um Matosinhos liderante, um Matosinhos que lidere, um Matosinhos que lidere na área metropolitana do Porto, como já liderou, um Matosinhos que se afirme na região norte, um Matosinhos que seja respeitado e ouvido no todo nacional. É para esse processo que eu me disponibilizo, é para esse debate que eu estou disposto a partilhar e é para discutirmos o futuro de Matosinhos que eu estou disponível. Não estou disponível para tricas políticas, não estou disponível para perder tempo em debates inúteis de lugares, de quem fica aqui, quem fica acolá, de trica política, de acusações, de ataques pessoais. Para isso, ninguém pode contar comigo. Muito bem, ainda bem. Devo dizer que conversar consigo é para mim um prazer enorme. Gostava de começar por lhe perguntar em que momento surge em si o gosto pelas políticas e sociais. Eu senti uma grande motivação para participação ativamente cívica, para fazer cidadania e depois para fazer política, já antes do 25 de Abril, mas em termos de participação na vida autárquica, imediatamente após o 25 de Abril. Repara, em 1976 eu fui chamado aqui em Matosinhos a participar numa candidatura à Câmara Municipal.
E desde aí foram 30 anos seguidos, foi de uma forma consecutiva, de mandato a mandato, em candidaturas, em renovação de projetos, em renovação de políticas, em trabalho intenso, em construção de um Matosinhos com uma qualidade de vida superior. Sem nunca haver intrigas no partido. E inevitavelmente tivemos que ter uma grande consciência social. Tivemos que definir políticas pondo as pessoas em primeiro. Tivemos que fazer políticas ao pôr as pessoas em primeiro, com a razão e com o coração. E foi sempre de acordo com este lema, pessoas em primeiro e políticas com razão e coração, que eu orientei todo o projeto de reformas estruturais, aliás profundas, que se fizerem em Matosinhos. Ora, é inevitável fazer-se isto, temos que fazer isto com políticas de ordem social. Temos que fazer isto de uma forma inclusiva, com toda a gente envolvida, não deixando ninguém lá para trás. E isso só se consegue com uma intervenção de caráter social muito forte. Portanto, foi essa a grande motivação, foi essa a grande força, foi essa a grande motivação das políticas que liderei. Muito bem. Matosinhos, quero lembrar, que ficou naturalmente marcado pelos seus mandatos enquanto Presidente de Câmara. Gostava de lhe perguntar como vê a atual situação do nosso Concelho. Não vemos grandes obras públicas a serem realizadas nos últimos anos e Matosinhos parece ter perdido o papel de destaque nacional de outrora. Eu gostava de lhe perguntar se quer comentar. Eu quero comentar e comento com muito gosto, mas repito, sou muito cuidadoso relativamente à apreciação das políticas seguidas depois de eu sair de Presidente de Câmara. Eu não quero fazer o que me fizeram a mim. Eu acho que temos de fazer pedagogia política. Eu acho que temos de ser muito serenos, muito tolerantes e diria até muito discretos na avaliação que fazemos relativamente a estes últimos 10 anos de gestão municipal em Matosinhos. Eu acho que as equipes que estiveram durante esta década, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, quer nas uniões de freguesia, fizeram o que puderam. Diria até que fizeram o que souberam. Esforçaram-se, empenharam-se. Eu acho que devo reconhecer que se dedicaram. A questão que se põe não é bem essa. Seria possível fazer mais e fazer melhor? Aí eu acho, com humildade, com sentido de responsabilidade e sobretudo com base na minha experiência, eu acho que era possível fazer mais e fazer melhor. E começo por dizer o seguinte: eu acho que a Matosinhos conseguiu assumir uma posição de grande liderança na área militar do Porto. Repara, eu estou aqui na sua rádio, passa aqui o metro. Sabe qual foi a primeira linha do metro que começou a funcionar? Foi a ligação do Porto a Matosinhos. Isto é, Matosinhos a liderar um projeto estruturante. Sabe qual foi o concelho no país que mais habitações construiu através das cooperativas de habitação económica? Matosinhos. Matosinhos liderou o país. 34% das habitações de iniciativa cooperativa que se desenvolveram no país estavam e estão em Matosinhos. Isto é, Matosinhos liderou esse processo. Reparem, quando surgiu uma iniciativa governamental do combate do programa PER, combate às barracas, foi o Concelho de Matosinhos que liderou. Portanto, Matosinhos tinha uma capacidade de afirmação e de liderança que toda a gente reconhecia. Liderou na área militar do Porto, era muito forte no norte do país e era ouvido e respeitado. Matosinhos era muito ouvido e muito respeitado em todo o país. Ora, foi isso um pouco que se perdeu. E nós temos agora que reganhar essa força, reganhar essa capacidade liderante, reganhar essa afirmação no norte e também reganharem essa capacidade de sermos ouvidos
e respeitados em todo o país. É só isso. A diferença é só essa. O resto, acho que as pessoas fizeram o que podiam, trabalharam intensamente, dedicaram-se de alma e coração. É preciso mais. É preciso muito mais e é preciso, sobretudo, reocuparmos o nosso papel liderante na área militar do Porto, de grande afirmação no norte do país e passarmos a ser mais respeitados a nível nacional. Muito bem. Meu caro Narciso Miranda, foi pública a sua saída do Partido Socialista, partido que liderou a nível da Conselhia e a nível distrital. Perguntava-lhe, ainda se sente socialista? Eu sou completamente independente dos partidos, mas tenho respeito pelos partidos. Claro. Sejamos claros, não há democracia sem partidos, claro. Da mesma maneira que a democracia não se esgota nos partidos. E, portanto, a minha participação na vida partidária foi muito intensa. Eu orgulho-me do trabalho que desenvolvi durante muito tempo no Partido Socialista, mas terminou. E como terminou, é passado. Passou. Acabou. Virei essa página. Agora sou independente. Sou independente, continuarei a ser independente. Diria mais. Se eu tiver que falar em partidos, então o meu partido é o Partido de Matosinhos. Repito. Então eu terei um partido, que será o Partido de Matosinhos. Portanto, sou completamente livre, completamente independente, e neste movimento que eu lidero, cabem todas e todos. Toda a gente, seja mais velho ou mais novo, homem ou mulher, rapaz ou rapariga, sejam católicos ou não católicos, ou de outra religião qualquer, seja do Benfica, do Porto, do Leixões ou do Sporting, não me interessa. As portas estão abertas. Seja de qual partido, podem estar ligados a quaisquer partidos, podem vir, serão recebidos de braços abertos. Só tenho uma condição: quero que as pessoas se sintam úteis, saibam que estão a ser ouvidas, saibam que são respeitadas e saibam que a sua presença é sempre muito bem-vinda e sempre considerada muito útil. Portanto, não penso mais em voltar à vida partidária. Saí com dignidade, naturalmente continuo com esta posição de independente, com a mesma dignidade e com a mesma vontade e com a mesma abertura de espírito. Sinto-me bem, não estou zangado com ninguém, absolutamente com ninguém, não tenho contas a prestar a ninguém do ponto de vista político ou partidário, sou um homem completamente livre, tenho a consciência tranquila, não tenho qualquer ressentimento contra ninguém, estou de bem comigo próprio, estou satisfeito. Tenho uma coisa, tenho uma grande dívida para com Matosinhos. Eu tenho uma dívida para Matosinhos, com esta terra que há 50 anos me recebeu. Era eu muito jovem, adolescente, que me recebeu bem, que me integrou, que me deu um percurso de vida cheio de alegrias, de realizações, de felicidade, e esta gratidão, ou esta dívida de gratidão, eu tenho para com o povo de Matosinhos, para com São Mamede em Festa, quando foi a primeira localidade de Matosinhos onde eu, com 15 anos, vim de Viana, concretamente de Barroselas, e residi em São Mamede em Festa, nessa grande cidade, na Rua Godinho Faria, ainda existe lá a casa onde eu vivi. Depois, mais tarde, mudei-me, quando casei, fui viver para o Padrão da Légua, concretamente na parte de Lessa do Balio, mas uma zona que eu conheço muito bem, também muito dinâmica, muito interessante. Depois Senhora da Hora, nos encontramos, Matosinhos. Tenho uma dívida com todas estas comunidades de Matosinhos: Labra, Prefita, Lessa da Palmeira, Santa Cruz Bispo, Guifões, Custóias, Balio. Por todos estes cantos eu percorri-os palmo a palmo, rua a rua, praça a praça, jardim a jardim, ora programando isto, ora programando aquilo, ora fazendo ainda infraestruturas. É uma terra fantástica, é uma terra maravilhosa, com um povo excelente, um povo generoso, um povo afetivo, que eu devo este percurso de vida rico, com muita alegria e satisfação. Tenho essa dívida de gratidão a esta terra e a este povo. Muito bem. No passado sábado decorreu uma assembleia da Associação Narciso Miranda Matosinhos Sempre, onde foi aprovada por aclamação
a sua candidatura à liderança da Câmara Municipal de Matosinhos. Encabeçando uma candidatura independente, perguntava-lhe: será que essa candidatura verdadeiramente independente ou de dissidentes do seu partido? Não, completamente independente. Aliás, quem esteve na Assembleia Geral da Associação na Assembleia de Matosinhos sempre, não se falou num único pormenor sobre qualquer um dos partidos de Matosinhos. E neste momento nem sequer há dissidentes, porque eles reconheceram ao fim de 8 anos, demoraram 8 anos, foi muito tempo, mas reconheceram que não deviam persistir em penalizar uns com expulsões sem limite de tempo e outros transformando-os como sendo os maiores e os melhores dos militantes. Neste momento dizem que toda a gente pode regressar quando quiser, como quiser, e portanto esse problema já não se põe. Quem foi expulso já pode regressar. Aliás, o ex-presidente da Câmara, que infelizmente nos deixou, que faleceu, foi candidato contra o Partido Socialista há 3 anos, ganhou as eleições, saiu do Partido Socialista para liderar uma candidatura independente. Dizem que foi exclusivamente para segurar os lugares. Eu não estou certo disso, não tenho a certeza, não estou com a certeza disso, não faço essa avaliação, mas a verdade é que candidatou-se contra o Partido Socialista e regressou ao Partido Socialista. Exato. Portanto, esse problema já está ultrapassado. A candidatura que eu liderarei é uma candidatura independente. Muito bem. Meu caro Narciso Miranda, gostava de lhe perguntar o que o levou a lançar essa candidatura e o que o motiva a candidatar-se 12 anos depois de ter estado quase 30 anos de liderança na nossa autarquia. Primeira razão: pagar, tanto quanto me é possível, esta dívida de gratidão por esta terra fantástica que me soube receber e proporcionar coisas maravilhosas na minha vida. Pagar esta dívida de gratidão a este povo fantástico que me soube receber, acarinhar e que eu nunca o poderei esquecer. Segundo, transmitir, disponibilizar a Matosinhos a minha experiência, a minha longa experiência de gestão, a minha longa experiência de autarca, a minha longa experiência que tenho sobre quais são os mecanismos e as ferramentas para se trabalhar no exercício do poder local. Segundo lugar, transmitir a minha capacidade de gestão e a minha capacidade de liderança. Capacidade de gestão que foi provada durante quase 30 anos. Liderança que foi demonstrada efetivamente com resultados concretos durante um longo período de tempo que liderei Matosinhos. Terceiro lugar, que é também muito importante, dinamizar um conjunto de ações para perspectivar um futuro melhor para Matosinhos. Fique claro uma coisa: eu não vou travar nada do que está em curso e do que está programado. Posso corrigir, mas não vou colocar no fundo da gaveta projetos ou parar obras que estão em curso. Nós temos que nos habituar a respeitar aquilo que se vai fazendo, mesmo que se discorde do passado. Não é só porque muda uma equipe, para-se tudo o que se estava a fazer, ou então anula-se alguma coisa do que se fez. Nada disso. Eu vou melhorar projetos, vou introduzir correções e vou particularmente pegar em alguns projetos que, por qualquer motivo, nem estou a dizer que foi por falta de força de vontade, por qualquer motivo não arrancaram. Por exemplo, evidentemente que não faz muito sentido, antes de se fazer um museu municipal, ou antes de fazer um museu do mar, se faça um museu da língua portuguesa em Matosinhos, se faça um museu da diáspora. Eu não estou a dizer que não vou fazer um museu da diáspora, não, primeiro temos que fazer o museu do mar, primeiro temos que fazer o museu municipal, e então depois podemos pensar noutro museu. Outro exemplo, vamos resolver o problema do RAF Parque que destruiu o Monte São Brás em Santa Cruz Bispo. Como? É muito simples.
limpar aquilo tudo, tirar aquele ferro velho abandonado e repor as condições anteriores naquele local. Isto é, criar um espaço verde, um pulmão municipal, uma zona ajardinada, uma zona de lazer, com alguns equipamentos adequados ao local, para as pessoas dele poder usufruir, que é muito mais importante do que ter um espaço abandonado. Claro. É muito mais importante ter aquele espaço com montes de ferro velho. Terceiro, vamos retomar a ideia do Centro de Ciências do Mar com o respectivo aquário, que foi tão bem sonhado, tão bem traçado, tão bem idealizado pelo Mário Ruivo, que é um dos maiores especialistas de Portugal e até diria da Europa. Foi porque ele faleceu há 2 meses, e que foi, de facto, o homem que melhor estudou, que melhor idealizou um Centro de Ciências do Mar para Matosinhos, e que fez estudos profundos, adequados, que me convenceram completamente, e esse projeto que foi travado, foi parado. É muito importante para o futuro de Matosinhos retomar essa ideia. Como pegarei noutras soluções, por exemplo, já agora que estamos na Senhor da Hora e na União das Freguesias Senhor da Hora e São Médio em Festa, só vou apontar esse exemplo e depois mais outro que também tem a ver com a Senhor da Hora. É muito importante fazermos as infraestruturas esportivas que estavam programadas há mais de 12 anos, que eu deixei os projetos feitos, terrenos comprados, para São Médio em Festa, para a cidade de São Médio em Festa. Designadamente para servirem o Futebol Clube em Festa, a Académica de São Médio e a população em geral de São Médio em Festa. Mas como estou também na Senhor da Hora, que pertence à União das Freguesias São Médio e Senhor da Hora, é muito importante concretizar-se a ideia, que foi lançada há cerca de 8 anos, de fazer um novo parque desportivo com todas as infraestruturas na zona das Pedreiras de Sangens, para o Senhor da Hora e para todas as coletividades aqui da cidade da Senhor da Hora e também dos arredores, da zona envolvente. É muito importante fazer isso, e é muito importante porque o estado do mar, sendo do Leixões, e sendo o Leixões o clube mais importante de Matosinhos e um clube com dimensão nacional, mas porque o estado do mar está na Senhor da Hora, é preciso requalificar o estado do mar, embelezar o estado do mar, dar-lhe melhores condições. Não é vender o estado do mar, não é fazer um estádio novo, é respeitar a história de Matosinhos, uma das grandes referências, uma das obras mais emblemáticas é de facto o Estado do Mar, que foi feito com sangue, suor e lágrimas dos pescadores que participaram, que colaboraram, e melhorar aquilo tudo, melhorar o Estado do Mar. E depois... Dá-me licença sim. que eu tome esta chamada. Provavelmente é para me pôr alguma questão, eu ficarei todo constante e responderei. Mas enquanto está a atender, direi, por exemplo, fazer um equipamento para as escolinhas do Leixões. Muito boa noite. Agora vamos lá ver se é a primeira questão, a primeira crítica deste programa. Boa noite. Sim, boa noite. Só um momento. Daqui a Dona Cândida da região parisiana. Muito obrigado, Dona Cândida. Muito boa noite. Não ouvi a Sra. Adelino. Muito boa noite. Muito boa noite, Sra. Adelino. Antes de mais, deixe-me agradecer o facto de ter ligado para o programa Claramente Falando, com o meu convidado, o ex-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o Sr. Narciso Miranda. Muito boa noite, Sra. Nós queríamos agradecer, hoje estamos aqui 12 pessoas a ouvi-lo. Mas que estamos belo mesmo muito contentes de eu já lhe agradecer muito por a sua emissão, por a sua rádio, que pedimos-lhe que continuasse a trabalhar como faz, mas não se mate no trabalho, hein? E agradecer ao Presidente por tudo que ele faz e que ele fez, e muito obrigada, estamos aqui com muita admiração a ouvi-lo. Muito obrigado, da minha parte, muito obrigado. Um abraço para todas e todos e fico muito contente com o que me estão a transmitir. Muito obrigado. Alô? Sim, Dona Cândida, faz favor. Desculpa, o Presidente estava-lhe a agradecer. Se há culpa de vez, deve ser meu aparelho que não coisa bem. Ou então vou rebaixar o rádio mais um bocadinho. Se calhar era melhor, está a dar um bocadinho de feedback. Desculpa, Presidente, estava-lhe a agradecer. Sim, bom,
bom, já baixei. Muito bem. Bom, Sr. Adelino, não sei se me ouviu, mas era para agradecer a você e ao Sr. Presidente. Muito obrigado. De tudo que faz a sua rádio, ao Sr. Presidente, por estar aí, por nos estarem, que a gente está a ouvir com muita atenção e muito contente de ouvir e que continua a fazer o que faz. Muito obrigado. Naturalmente, sim. Dona Cândida, muito obrigado. Um beijinho grande para si, um abraço e um beijinho para todos os seus amigos que estão aí consigo. 11 disse-me que hoje tem um grupo de 11, não é verdade? 12. Bem, já ultrapassa realmente o 11 inicial de uma equipa de futebol. Ui, mas é muito simpático da sua parte. Muito obrigado. Muito boa noite, Sr. Adelino. Um abraço para todos. Muito boa noite e muito obrigado por ter ligado para o programa e para a Rádio Matosinhos Online. Um beijinho grande. Sr. Adelino, estamos muito contentes com essa rádio. Muito obrigado, Dona Cândida. Muito obrigado. Muito obrigado também eu. Um abraço muito grande. Muito obrigado. Muito boa noite. Um beijinho grande. Muito obrigado. Muito bem, pessoas muito atentas ao programa, exatamente, muito simpáticos. Que muito nos liga com sempre um grupo de pessoas que esta senhora consegue reunir à volta dela para ouvir sempre a Rádio Matosinhos Online, muito especialmente este muito simpático, sim, senhor. Muito simpático. Muito bem. Presidente, não sei se eu peço desculpa, eu interrompi-o para não, eu acho que tinha praticamente terminado. Sim. Portanto, a ideia é retomarmos o que de positivo existe, pegarmos em projetos que estão na gaveta e tirá-los do fundo da gaveta e dinamizar uma estratégia, uma linha estratégica virada para o futuro, para dar futuro a Matosinhos, porque eu acho que é de futuro que nós temos que falar. Claro, muito bem. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Peço desculpa, estou a falar com a senhora? Cristina Braga. Cristina Braga, muito boa noite, minha amiga. Muito Como boa vai? noite, Adelino. Como está? Muito obrigado por ter ligado para o programa Claramente Falando. O meu convidado hoje já sabe, é o ex-presidente Narciso Miranda, nosso grande amigo. O feedback que tenho na minha área profissional, bem como também política, é que nunca foi nem deixou de ser ex-presidente. Matosinhos é conhecido como o presidente Narciso Miranda. Eu, desde criança que conheci o presidente de Matosinhos como Narciso Miranda, vi a Constituição de Intervenção Comunitária desde associações de ajuda ao próximo. Eu própria tenho esse currículo de 25 anos de intervenção comunitária, mas no Porto, e sempre trabalhei muito bem com o município de Matosinhos. Havia uma interação muito boa com o seu presidente. Era mais fácil falar com o seu presidente do que propriamente com a secretária. Não sei se me expliquei bem. É uma pessoa muito obrigado, é muito simpático ouvir isso, muito simpático. Muito obrigado. Tem um pouco de tudo. E é o pai de Matosinhos. Agora, o que dizem ou deixam de dizer é de referir que 20 anos de obra, claro que há que dizer bem e mal. Eu que sou um peixe pequenino, só porque o rosto foi conhecido e mediático, também tem quem diga mal, desde que Deus não agrada a toda a gente. Agora, não acho justo é ter um feedback em que Narciso Miranda, por exemplo, a cor que representou durante anos, votam porque Narciso Miranda fez obra. E agora? Que obra é que eu vejo a fazer? Não vejo nenhuma. Muito bem. E até posso falar como ex-esposa de um jogador de eleições. Portanto, eu estou a falar na realidade. E o que o senhor Presidente e pai de Matosinhos acabou de referir e mencionou, e muito bem, eu testemunho que é verdade. Porque eu sou militante de um partido completamente diferente. E ele sempre me respeitou e até sempre me ensinou e deu dicas para eu crescer. Por isso ele é mesmo democrata. E quem está a falar, atenção, que tem como herança do pai uma caderneta militar de Abril, pela Armada. Muito bem.
que temeu deixar a filha órfã por não saber no que ia dar. E a primeira canção que eu aprendi foi o hino nacional e foi o hino dos marinheiros. Portanto, não veio atirei o pau ao gato como toda a gente tenta a fazer entre os partidos. Pois muito bem. Por isso eu quero deixar aqui o meu agradecimento principalmente pela obra comunitária que o Sr. Narciso Miranda construiu e que se encontram em grandes dificuldades porque não sabem manter. Eu costumo dizer, difícil não é conquistar, mas sim manter a conquista. E mais nada, pronto. Pois muito bem, muito obrigado. Um grande abraço aí para o Sr. Narciso Miranda. Muito obrigado, o Sr. Narciso Miranda está, muito obrigado. Está apaixonado a ouvi-la com muita atenção. Eu e queria a refletir também sobre as suas palavras. O Presidente Narciso Miranda vai naturalmente dar-lhe umas palavras. Eu queria saudar vivamente a Cristina Braga, saudar as suas palavras extremamente generosas, o seu entusiasmo, os seus afetos, mas sobretudo a forma emocionante como falou. Ela demonstrou que estava a falar de uma forma extremamente autêntica, de uma forma emotiva. Uma pessoa que conhece a realidade e quis transmitir o seu pensamento sobre este percurso que fizemos no passado e, sobretudo, o resultado concreto desse percurso que poderá ser um suporte fundamental para projetarmos o futuro. Muito obrigado, Cristina, um beijinho muito grande. Senti-me bastante até emocionado quando falou no Leixões, quando disse que é a esposa de um jogador do Leixões, do nosso Leixões, que é um grande embaixador desta terra fantástica que é Matosinhos. Pois muito bem, estas foram as palavras do ex-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Narciso Miranda, Cristina Braga. Eu também lhe envio aqui diretamente do estúdio da Rádio Matosinhos Online um beijinho grande para si e muito obrigado por ter ligado para o programa. Muito obrigado, Cristina. É sempre um prazer falar com pessoas com cultura geral, empenhadas e trabalhadoras. O gosto foi meu. Beijinho aos dois. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, eu também. Um beijinho. Muito obrigado. Com licença. Presidente, palavras simpáticas desta ouvinte. Vê-se bem que esta senhora estava a falar de uma forma autêntica. Claro que também muito generosa, muito afetiva, diria até amiga, mas muito autêntica. Estava a viver o que estava a dizer. Portanto, é uma simpatia. Também que as pessoas têm memória, Presidente. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que as pessoas têm, sobretudo, bom coração. E têm memória. Na hora da verdade, lembram-se. Claro. Repare, as pessoas sabem muito bem o que era Matosinhos há 30 anos e o que é Matosinhos hoje. Portanto, há uma diferença brutal. Há reformas que foram feitas, reformas estruturais, que alteraram radicalmente o perfil dos tecidos, o tecido político, o tecido económico, o tecido social, o tecido turístico, enfim, Matosinhos hoje é muito melhor e eu acho que ainda pode ser melhor e é por isso que temos de trabalhar, é para o futuro, é sempre virados para o futuro e portanto eu quero trazer a minha experiência, a minha capacidade de gestão, a minha visão estratégica para pôr isso tudo ao serviço das pessoas, pondo as pessoas sempre em primeiro e fazer isso com emoção e com coração, porque acho que Matosinhos merece e as pessoas de Matosinhos também merecem e merecem que eu me dedique de alma e coração como forma de lhes agradecer a maneira como me souberam receber, a maneira generosa como me receberam. Portanto, nunca me canso de dizer bem desta terra. Vai-se dizendo por aí, e há muitos anos que se diz a mesma coisa, que em 1976, quando assumiu a liderança da Câmara Municipal, que Matosinhos não estava no mapa, de tal forma, era realmente quase uma aldeia, era um concelho-aldeia, e ao longo dos seus vários mandatos, 30 anos, tornou-se um Matosinhos conhecido pelo país e pelo mundo. E respeitado. E respeitado. Matosinhos passou a ser respeitado, porque não era. Era um concelho com atrasos estruturantes, ou estruturais, como queira. Era um concelho com carências ao nível das infraestruturas gritantes, mas não interessa falar do passado. Nós resolvemos esses problemas, avançamos, caminhamos, fizemos reformas profundas, mudámos radicalmente o perfil económico, social, político desta terra, criámos qualidade de vida, criámos condições
para o desenvolvimento económico de uma forma integrada e sustentada, numa perspectiva de futuro, mas sempre com uma grande consciência social. E, portanto, fizemos a nossa obrigação. Sejamos claros, fizemos a nossa obrigação. E eu, no outro dia, até conversava com o atual Presidente da Câmara e conversávamos de uma forma extraordinariamente simples tudo isto que acabamos por dizer agora. E eu aproveito para dizer já agora, porque é a primeira vez que faço uma intervenção pública desde que este Presidente da Câmara tomou posse, assumiu as funções de Presidente da Câmara, o Dr. Eduardo. E eu queria lhe desejar as maiores felicidades, queria lhe desejar os maiores sucessos, os maiores êxitos, porque quantos mais sucessos tiverem, quantos mais êxitos tiverem, melhor é para Matosinhos. Melhor é para Matosinhos. Portanto, eu quero olhar para estas coisas, para a política, para as candidaturas, para os processos, com este espírito aberto e com este sentimento democrático e, sobretudo, este sentimento de humildade. E, portanto, uma palavra de simpatia, de entusiasmo e de incentivo ao atual Presidente da Câmara, que é um jovem interessante, um jovem generoso, extraordinariamente dedicado. Desejo as maiores felicidades. Quanto mais ele fizer, mais Matosinhos ganha com isso. Muito bem, Presidente, eu vou continuar a falar de Matosinhos. Claro que ao longo do tempo vamos, se calhar, repetindo algumas coisas, pelo menos da minha parte, mas o Presidente dará sempre a volta à situação e compreenderá que eu tenho questões para lhe colocar, por isso não há problema. Vamos avançar com elas. E eu gostava de lhe perguntar, se for eleito, que caminho tem traçado para o bem-estar dos matosinhenses e o que pensa poder fazer para avançar com a via da solidariedade que sempre prestou à sociedade matosinhense? Em primeiro lugar, não há riqueza sem uma economia forte. Apostar no desenvolvimento económico. Apostar no desenvolvimento económico como fator determinante para o sucesso do resto. Olha, para o sucesso do emprego que nós precisamos. Para o sucesso do desenvolvimento social, do desenvolvimento turístico. Nós só conseguimos criar emprego se tivermos uma economia saudável, se tivermos pessoas que investem em Matosinhos, que apostam em Matosinhos. Portanto, a aposta na economia, num reforço do tecido empresarial, do comércio. O nosso comércio precisa de apoio. O nosso comércio precisa de muito apoio. Precisa de um plano estruturado com objetivos para serem atingidos a médio e longo prazo. O comércio tradicional, o comércio que dá vida às nossas ruas, claro. O comércio que emprega, é um dos grandes centros empregadores, sobretudo o emprego familiar. Esse comércio tem que ser revitalizado. Nós temos que criar condições para que as pessoas voltem à rua, voltem a conviver umas com as outras nas ruas, nas praças, naturalmente usando o nosso comércio tradicional como fator de atratividade. Depois, repito o que disse, emprego. A grande prioridade. Ninguém pode dormir descansado ao saber que há milhares de pessoas, eu não estou a dizer centenas, milhares de pessoas que não têm emprego. Ninguém pode dormir descansado quando sabe que há jovens, quadros, que as famílias investiram tudo neles, que são obrigados a abandonar Matosinhos para arranjar trabalho, que abandonam o país para arranjar trabalho, abandonam a família, deixam os pais, as mulheres, os filhos, para arranjarem trabalho no estrangeiro. Esse é um problema prioritário. Depois, fazer um programa de inclusão social. Ninguém pode ficar para trás. Nós não podemos trabalhar ativamente com muitas instituições que fazem um trabalho notável, mas deixando gente para trás, deixando gente lá muito para trás, muito esquecida, mantendo os seus problemas complexos e muito difíceis de resolver. Não, nós temos que fazer a inclusão, trazer toda a gente e reduzir tanto quanto possível as assimetrias, para que a distância que vai entre o que vive melhor e o que vive pior seja muito encurtada, seja muito mais encurtada do que é agora. E que haja mais e depois avançarmos com o investimento no turismo. O turismo económico, o turismo social, o turismo cultural, até o turismo arquitetónico
tem um espaço enorme que nós podemos explorar, que nós podemos trabalhar e que nós podemos desenvolver para cativar gente que vem cá e que aquece a nossa economia, que vem cá gastar o seu dinheiro, claro. Que vem cá almoçar, jantar, divertir-se, fazer visitas e depois acaba por deixar cá o dinheiro, porque tem que comprar isto, comprar aquilo, comprar uma prenda, ir ao restaurante pagar o almoço, e isso faz o aquecimento da nossa economia. Portanto, acho que se nós olharmos para estas questões de uma forma estruturada e sustentada, nós podemos manter a ambição de olharmos para um Matosinhos no futuro melhor que o Matosinhos que temos hoje. É essa a minha ambição e esse é o meu grande objetivo. Muito bem. Que ideia-chave pretende implantar se chegar a ser eleito Presidente de Câmara, meu caro Narciso Miranda? Eu acho que tem uma grande vantagem sobre, com devido respeito, que é muito, sobre qualquer candidato. Eu tenho muita experiência. Tenho uma grande experiência. Claro, é evidente que sim. Conheço Matosinhos como as palmas das minhas mãos. E, portanto, tenho meio caminho andado para criar as condições para uma Câmara comigo, a líder, continuar a ter o sucesso que teve no passado. E, portanto, creio afirmar categoricamente, e o Adelino Costa compreenderá as pessoas que nos estão a ouvir, que as realidades são diferentes. Não é possível compararmos os projetos de hoje com os projetos que fizemos há 30 anos. Com certeza, não é possível compararmos os projetos que fizemos há 20 anos e pensar que os vamos repetir. A realidade é diferente, o grau de exigência é diferente. Também. E, naturalmente, o grau do ponto de vista qualitativo dos projetos que nós temos que preparar e implementar para o futuro de Matosinhos também vão ser diferentes, vão ser muito mais exigentes. Mas a aposta na qualidade de vida é fundamental. O investimento na qualificação urbana, na qualificação dos equipamentos, na criação das condições para a fixação das pessoas, até para que as pessoas passem a maior parte do tempo da sua vida aqui, na sua terra, aqui, na sua cidade, na sua vila ou na sua freguesia, e encontre respostas para as suas necessidades. Para as necessidades dos mais velhos, uma geração, para as necessidades da sua geração e para a necessidade da geração seguinte, isto é, para os seus filhos e para os seus netos. É preciso que as pessoas encontrem respostas para estas 4 patamares de gerações, com um grau de exigência diferente, admito, mas que todos têm direito a ter qualidade de vida. É essa a minha grande ambição e é esse o meu grande desejo. Deixe-me perguntar-lhe, falou, e muito bem, no desemprego em Matosinhos, que é bastante elevado. É muito elevado, é preocupante. Está consciente de que este desemprego acarreta muita fome, sobretudo às crianças. Tenho certeza disso. Tenho certeza que há focos de fome em Matosinhos. Tenho certeza que há crianças que são mal alimentadas em Matosinhos. Tenho certeza que há crianças que não têm o dinheiro suficiente para comprar o material escolar. Tenho certeza que há problemas estruturais muito significativos, cujas repercussões se vão sentir no médio e longo prazo. Também faz parte do futuro. Claro. Se for candidato. Evidentemente. Sabe que foi em 1980 que nós lançámos o projeto da luta contra a pobreza. Nós combatemos a fome em Matosinhos. Nós fizemos um trabalho notável, designadamente em alguns bairros, com a participação de várias entidades, das várias instituições oficiais. É isso que nós temos que fazer. É dar as mãos, articular, conjugar esforços, aproveitar as sinergias, no sentido de rentabilizarmos o mais possível com os meios que dispomos. Isto é, fazer mais com os mesmos meios, porque é possível, desde que saibamos rentabilizar, e a experiência do passado diz-me, garante-me que é possível. Muito bem. Que pessoas de destaque na sociedade matosinhense tem já a seu lado para este projeto de candidatura? Eu vou responder de uma forma muito pragmática. Muito bem. Eu não quero destacar ninguém. Muito bem. Eu não quero fazer diferenciações. Não, eu explico. É que eu já passei por essa fase. Eu já fiz isso. É muito importante ser o seu professor universitário, o ser arquiteto, apoiar-nos, ter o doutor, o advogado, muito conhecido, não sei onde, o senhor empresário, aquele que produz o Magalhães, os computadores, ou ter o outro empresário, o Belmiro de Azevedo, que tem aqui a Fanor ao lado, e a Empresa de Feira do Norte, e a Maria, e o Chaquinho.
e o José, e o Sr. António, e a Sra. Josefina, o povo, claro. E as pessoas, estas pessoas anónimas, estas mulheres que trabalham tanto, que se dedicam tanto a Matosinhos, que têm uma grande devoção para Matosinhos e então nós não temos que lhes dar importância. E o Sr. Joaquim, e o José, e o Manel, e a Tia Maria, são esses todos que eu quero na minha comissão de honra. São esses que eu quero valorizar. São esses que eu quero dar importância. Sem tirar a importância aos outros. Claro. Eu quero pôr a Tia Maria no mesmo patamar do engenheiro Belmiro de Azevedo. Eu quero pôr o Tio Manel no mesmo patamar de importância para mim que vou pôr o professor universitário, ou o grande empresário, ou o poeta, ou o intelectual. Eu quero que uma pessoa da Biquinha seja tão importante como uma pessoa de Matosinhos Sul. Será uma grande revolução. Eu quero que uma pessoa de Labra, de Santa Cruz Bispo de Guifões, seja olhada com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, com a mesma importância que a pessoa do prédio mais rico, mais caro do Concelho de Matosinhos. Esses é que eu quero que sejam os primeiros a estar na linha da frente a apoiar a minha candidatura. Dizia-lhe eu que será então uma grande revolução de pessoas. É uma questão de respeito, é uma questão de olhar para as pessoas e tratá-las da mesma maneira. Eu quando digo isto não estou a desvalorizar os outros. Com certeza que não. Mais uma vez eu estou a demonstrar a minha experiência. Com certeza. Eu já conversei com o engenheiro Belmiro de Azevedo e passado 10 minutos conversava com o Tio Manel. Eu falava com o Bispo de Setúbal, D. Manuel Martins, que é uma personalidade muito importante, e 5 minutos depois estava a falar com a Sra. Joana, que ninguém conhece, e que desempenhou um papel tão importante na sociedade matosinhense como o Bispo de Setúbal, como o D. Manuel Martins. E, muitas vezes eu estava com o Padre Ângelo, ou com o Padre Matias, ou com o Padre Pedro, e a seguir ia falar com o Zé António, com a Tia Maria, com uma pessoa que morava numa barraca, outra pessoa que morava num bairro social. As pessoas têm que ser olhadas todas da mesma maneira. Isso é ponto de honra para mim. Eu farei isso, obviamente. Meu caro Narciso Miranda, esta questão que lhe coloquei anteriormente veio um pouco em talho de fosta que lhe vou colocar a seguir. Na sua lista anterior pontificavam na sua equipa à Câmara Municipal nomes como Ana Fernandes, Alexandra Gavina, General Alfredo Assunção e Vasco Pinho e outros. Este último, o único que continuou a desempenhar funções como vereador no mandato atual pela lista do PS. Estes elementos estarão novamente na sua equipa nesta luta autárquica? É muito cedo. É muito cedo. Se todas as pessoas que eu tenho um enorme respeito... Se calhar é uma pergunta precipitada, mas... Não. A sua pergunta é oportuna. Seria precipitada se eu dissesse sim ou não. Claro. Isso é muito cedo. Agora, o facto de ser cedo não me impede de dizer que todas essas pessoas que referiu, tenho por elas um grande respeito, uma grande estima, uma grande consideração, são excelentes quadros, quer a Ana Fernandes, quer o General Alfredo Assunção, quer a Alexandra Gabina, quer o Vasco Pinho, enfim, para citar só estes, quero-lhes dar um abraço, e quero-lhes dar um abraço de gratidão, porque eles, para além de ser grandes quadros que se dedicaram e dedicam de alma e coração a Matosinhos e às suas comunidades onde moram, eles foram sempre muito leais comigo. Eles são pilares em termos de amizade, de solidariedade, de lealdade. Eu isso nunca esqueço. E, portanto, dou-lhes um abraço muito grande. Quanto à equipe, é muito cedo. Daqui a 2 meses é que nós temos que começar a preparar as respectivas equipes e a anunciar nomes. Então, sobre esse ponto de vista, voltaremos a conversar. Claro, com certeza, com o maior prazer. Mesmo sabendo das suas afirmações públicas que vão no sentido de nunca mais regressar ao seio do PS, vou perguntar-lhe, meu caro Narciso Miranda, se chegou a ser convidado oficialmente ou oficiosamente para regressar ao partido? Eu já fui convidado várias vezes. Olha, foi já? Convidado, sim, várias vezes. Foi convidado várias vezes e se está a referir a uma carta que mandaram para toda a gente, é verdade, eu recebi a carta, mas já antes tinha sido pessoalmente até convidado. Foi convidado na altura da liderança do Dr. António José Seguro, que
teve a oportunidade de falar comigo de uma forma muito generosa, como falou comigo sobre essa questão, o falecido e meu grande amigo Dr. Mário Soares, como falou comigo o Dr. Jorge Sampaio, como falou comigo o engenheiro António Guterres, como falou comigo, aliás, várias vezes, foi o que falou mais vezes, o Sr. Almeida Santos, um grande amigo que também já partiu e que eu presto homenagem. Portanto, estas foram as pessoas que mais falaram comigo. Aqui do Norte, saliento o Rui Solheiro, do Distrito de Viana do Castelo, Mar de Almeida, o Célio Carneiro, 3 grandes amigos que nunca se conformaram com esta situação. Mas isso é passado, isso já passou. Eu não estou ressentido, nada. Estou satisfeito, estou feliz, faço o meu percurso de cidadania, não tenho qualquer ressentimento, estou de bem com a vida. Não tenho contas nenhumas a receber. Isto é, não me devem nada, eu não devo nada. Cada um faz a sua vida, cada um faz o seu percurso, nesta liberdade, com consciência leve, portanto não tem problema nenhum. Vamos olhar para o futuro, vamos pensar no que vai acontecer em 2020, 2025, 2030, isso é o que interessa. O que interessa é nós começarmos a pensar o que é que vai acontecer aos nossos filhos, aos nossos netos, claro. Isso é que é importante. Agora estamos amarrados, o que é que saiu, isso já passou. Muito bem, mas eu tenho mais uma questão que é da atualidade, porque no PS assistimos consigo em 2009 a uma ruptura e em 2013 novamente a um processo de decisão dentro do Partido Socialista. E parece que estamos em risco de tal voltar a acontecer. Gostava de lhe perguntar como é que avalia a legitimidade da avocação pela Federação Distrital do Partido Socialista, da decisão tomada pela Conselhia do PS de indigitar Ernesto Páscoa para ser candidato à Câmara Municipal desse partido e escolha da sua ex-vereadora, a deputada Luísa Salgueiro, que será sua adversária nas próximas eleições. Quer comentar? Pois-me várias questões na mesma pergunta. Exato. Primeiro, é muito simples. Durante 30 anos 80, 90 até 2005, houve estabilidade em Matosinhos, houve liderança forte, não tivemos problema nenhum. Funcionamos sempre bem. Há 10 anos nunca houve problemas. Em termos de partido. Nunca houve problemas. Há 10 anos começaram a aparecer os problemas. Tudo se desmoronou. Tudo se desmoronou, há rupturas, há divergências, há cantores independentes. As pessoas que me estão a ouvir que façam a avaliação, porque é que isso acontece. É uma coisa muito simples. Há, em 40 anos depois do 25 de Abril, 30 anos, primeiros 30, estabilidade absoluta, liderança forte, o Partido Socialista a suportar a gestão municipal. Nos últimos 10, grande confusão. Não venham dizer que a culpa é minha não é certeza. Enquanto eu lá estive, estava tudo sereno, seguro e estabilizado. É uma das coisas que se fala muito, Presidente. Como? É uma coisa que se fala muito. É verdade. Percorre muito as ruas. É verdade, eu sei. Não, é verdade. Ao longo de 30 anos o Partido Socialista funcionou bem, sereno e calmo. Havia liderança. Bem, e agora é um desmoronar constante. Havia coerência, havia liderança, havia debate, etc. Quanto às candidaturas, eu não queria meter muito no que se passa no Partido Socialista, também não quero meter muito no que se passa no PSD ou no PC. Só sei que no Partido Socialista a Conselhia deliberou em Matosinhos como se deliberou durante 30 anos. Reuniram, de acordo com os estatutos, voto secreto, escolheram um candidato. Segundo o que eu julgo saber, escolheram o Dr. Ernesto Páscoa. Exato. Teve os votos secreto, como ele foi escolhido, como foram escolhidos todos, como sucederam, com toda a normalidade. O Porto entendeu que Matosinhos não tem capacidade para escolher o seu candidato. E o Porto cometeu uma situação que é muito desagradável para Matosinhos. Porque decidiu assim, quem escolhe o candidato a Matosinhos somos nós no Porto. E quem vota somos nós no Porto, em Gaia, Gondomar, Balongo, Santo Tirso, Vila do Conde, menos os de Matosinhos. Só os Matosinhos é que não votam. Isto é um bocado humilhante para Matosinhos. Isto é um bocado desagradável para Matosinhos. Agora é um problema do Partido Socialista, é um problema das pessoas que estão à frente do Partido Socialista. Portanto, é com eles, da mesma maneira que o candidato do PSD, que vai ser escolhido pelo PSD, é um problema do PSD. Eu não me meto nisso. Não quero, tenho respeito por todos, tenho estima, tenho consideração e, portanto, eles que se entendam, que façam um debate que entenderem. A única coisa que eu desejo é que se entendam minimamente e que evitem esta degradação virada para o exterior. Mas então, Presidente, tenho uma outra questão para lhe colocar.
responderá se quiser ou não, no mesmo sentido, e falando de uma pessoa que demonstrava sempre grande empatia para consigo, como avalia a candidatura do Dr. Joaquim Jorge a encabeçar a lista do PSD-CDS à autarquia de Matosinhos. O Joaquim Jorge transmitia-me simpatia e transmite. Temos uma relação excelente, somos amigos. Ainda na sexta-feira falei com ele. Muito bem. Ao telefone. Temos grande respeito de um para com o outro. É uma personalidade interessante. O PSD entendeu que o devia convidar para a hipótese dele ser candidato à liderança da lista do PSD como independente à Câmara de Matosinhos. Segundo o que eu julgo saber e que ele me confirmou, ele disponibilizou-se, disse que aceitaria. Agora o processo vai ter o seu percurso, é preciso que seja aprovado a nível estatal e a nível nacional. Claro. E se Joaquim Jorge for o candidato do PSD, é um bom candidato, eu serei o primeiro a pegar no telefone e a dar-lhe meus parabéns e a desejar-lhe felicidades pessoais. Não posso desejar muitas felicidades em termos de votos, porque essas quero as todas para mim, mas saberei naturalmente dar-lhe um abraço e desejar-lhe felicidades pessoais. Muito bem. E agora, Narciso Miranda, falando agora de alguns temas importantes, eu gostava de lhe perguntar como avalia a situação do metro em Matosinhos, que contrariamente ao previsto não irá avançar. Pois, aí temos um grande tema. Quando se iniciou o processo do metro, Matosinhos liderou. Matosinhos foi líder. Por isso é que o metro começou a circular entre Matosinhos e Porto. Antes de circular para outros concelhos, foi aqui que ele começou. Depois foi para alargou-se no Porto, depois foi para a Maia, depois foi para Gondomar, foi para Gaia, foi para Vila do Conde, foi para a Póvoa, mas foi aqui que começou. Agora é o contrário. Agora o metro está a estudar-se o prolongamento das linhas para aqui, para ali, para a Gaia, para o Porto, para o demais. Matosinhos perdeu a liderança. Eu disse há bocadinho que é preciso que Matosinhos retome a liderança e retome a sua capacidade de afirmação e também a respeitabilidade. É preciso que Matosinhos passe a ser tão respeitado como era quando tinha um Presidente da Câmara que dava murros na mesa e que sabia falar alto às pessoas de Lisboa e que não fazia discursos para agradar os ministros do Estado de Estado, mas fazia discursos para exigir que eles fizessem aquilo que Matosinhos merece. Isto não tem nada a ver, obviamente, com o atual Presidente da Câmara, que ainda está em funções há pouco tempo, e que eu espero que ele siga este exemplo de não se preocupar em trazer membros do Governo apenas para ouvirem bons elogios, mas que se preocupe em trazer membros do Governo para eles trazerem uma fatura, ou melhor, um cheque bem gordo, ou então um protocolo, para pôr, por exemplo, um metro em primeiro lugar para Matosinhos. Para quê? Para ligar a linha do metro aqui da Senhor da Hora, rasgar o Padrão da Légua, Sama Média em Festa, até ao Polo Universitário do Hospital São João. Ainda acredita que é uma linha fundamental. Não, tem que se fazer. Esta linha é prioritária, tem que se fazer. Prometida há tanto para servir Sama Média em Festa, para servir aquele miolo urbano do Padrão da Légua. É preciso prolongar a linha de Matosinhos para o Campo Alegre até ao centro da cidade do Porto. Não faz sentido que as pessoas de Matosinhos tenham que vir à Senhor da Hora para depois irem para o Porto. E é preciso remodelar a estação do metro da Senhor da Hora. É preciso modernizar a estação da Senhora, criar condições para que as pessoas que estão ali com várias linhas, a linha que vai para Matosinhos, a linha que vai para o Porto, a linha que vai para Vila do Conde, a linha que vai para a Trofa, a futura linha que vai passar ao meio de festa, obriga a ter ali uma estação com equipamentos, com espaços de comodidade, de bem-estar para as pessoas que estão ali a comprar o bilhete, à espera que chegue o metro, a conversar com crianças, com idosos. É preciso reformular a estação da Senhora da Hora. Portanto, é esse Matosinhos liderante que eu defendo. Esse Matosinhos com capacidade de afirmação e com capacidade de respeitabilidade. Isto é, quando Matosinhos fala com credibilidade, é ouvido e tem que ser respeitado. Ainda acredita que o metro poderá chegar de Matosinhos a Lessa da Palmeira? Acredito. Numa segunda fase. Não, claro. Primeiro, São Média em Festa. Sim. Depois, prolongamento do metro para o Campo Alegre, para o centro do Porto. Então depois podemos pensar em levar o metro a Lessa da Palmeira, fechando esta coroa, ligando
à linha que vai pela Maia até o aeroporto. Portanto, é só ligar o aeroporto até Matosinhos, é só fazer aquele bocado. Muito bem. Portanto, e faça um bicho de 7 cabeças e, afinal de contas, no fundo, não é tão simples. Sem custa dinheiro. Portanto, é preciso definir prioridades. Meu caro Narciso Miranda, uma outra questão que eu acho ser muito importante é a rua Brito Capelo tem perdido ao longo dos últimos 15 anos frequência e atratividade, deixando de ser um polo de comércio bem sucedido. Eu gostava de perguntar que propostas tem para recuperar a mesma. Já aqui falamos. Ainda bem que me levantou esse problema. Não é possível pensar-se na Brito Capelo isoladamente, depois pensar-se na Heróis de França como sendo outra coisa, e depois falar-se na Serpa Pinto como sendo a terceira coisa. Temos que pegar em todo este espaço entre a Brito Capelo e a Heróis de França, isto é, a Lota, e tratá-lo de uma forma integrada, de uma forma articulada. E temos que começar por algum lado. Não podemos fazer remendos em Brito Capelo. Eu defendo que se transforme a Serpa Pinto, a Avenida Serpa Pinto, numa via estruturante que seja capaz de criar as condições necessárias para aparcamento necessário para dinamizar toda esta zona. Basta fazer um parque subterrâneo por baixo da Serpa Pinto. Olha, estou-me a lembrar idêntico àquele que existe em Viana do Castelo, na avenida principal de Viana do Castelo. Desde a estação até o rio, por baixo da avenida principal, há uma grande zona de aparcamento automóvel. É isso que nós temos que fazer em Serpa Pinto. De tal maneira que, em consequência disto, as pessoas deixem o carro em Serpa Pinto e depois possam deslocar-se facilmente para Brito Capelo e depois também para a zona da restauração, particularmente na rua Heróis de França. Brito Capelo precisa, para além disto, 3 lojas âncora. Não vou agora dizer quais. Olha, em vez de fazer o McDonald's onde se fez, podia-se fazer na Brito Capelo. Pôr lá uma loja tipo Zara, ou uma loja tipo Primark, uma loja que chame muita gente, que atrai gente, exatamente, que é para povoar Brito Capelo. E isso puxa outros negócios, puxa outras iniciativas. Heróis de França, é preciso acabarmos com aquela situação. E o que eu acho que se tem que fazer na Heróis de França, aquilo não é possível manter-se muito mais tempo, é transformar Heróis de França numa zona de exclusivamente restaurantes, bares, zona de animação e da noite, da movida. Isto é, trazer uma espécie das galerias de Paris, no coração do Porto, para Heróis de França. As pessoas podem ir lá almoçar, podem ir lá jantar, e depois das 10, das 11 horas, bares, vão lá conversar, beber, pegar na cerveja, beber um copo, exatamente como acontece hoje na Baixa do Porto. E para que isto aconteça, é preciso fazer uma deslocação da habitação, da pouca habitação que existe na Heróis de França, tirar de lá as pessoas com permutas, a Câmara tem que investir, para que Heróis de França seja exclusivamente uma rua de restauração, de turismo e de movida, de animação, designadamente noturna. Ora, como reparou, perguntou-me Brito Capelo e eu não posso responder só Brito Capelo. Tem que ser em conjunto, de uma forma articulada, integrada, fazendo isto faseadamente, e eu estou convencido que se fizermos isto, vamos ter um grande sucesso naquela zona da cidade de Matosinhos. Presidente, eu voltaria a Brito Capelo, porque tal como qualquer outra pessoa que vai passando e visitando e passeando na Brito Capelo, vamos notando que os comerciantes vão se queixando de que o metro trouxe efetivamente algo de muito negativo àquela avenida que era a menina dos olhos. Porque tirou os carros. Próprio Matosinhos, tirou os carros, exatamente. Mas ponha os carros agora num parque de estacionamento subterrâneo em Serpa Pinto. Repare, vamos, mais um exemplo, vamos a Viana. Repare, tiraram os carros do coração de Viana, ali não está o chafariz na Praça da República, mas arranjaram alternativa. Põe-se os carros na avenida principal de Viana. As pessoas deixam lá os carros, sobem umas escadinhas, nem tem elevadores, sobem umas escadinhas e circulam no centro da cidade. Estão completamente à vontade. E tem o seu carro aparcado.
com preços acessíveis. Os turistas, os cidadãos residentes, os que vêm das aldeias, das freguesias circunvizinhas. Não podemos tratar de Brito Capelo isoladamente. Temos de tratar Brito Capelo de uma forma conjugada com Serpa Pinto, até podia dizer também com Roberto Ives, mas sobretudo com Serpa Pinto também. E Heróis de França. É pegar nestas 4 ruas e tratá-las em conjunto. E eu estou convencido que se consegue resolver o problema definitivamente. Muito bem, Presidente, eu tenho aqui uma questão, nós já falamos ela, não queria deixar de não lhe colocar apenas o seu ponto de vista, embora já aqui também fosse falado, mas gostava que neste programa avaliasse, se possível, os últimos 3 anos, os últimos 3 mandatos autárquicos, que pontos negativos e positivos destaca da liderança do já falecido Dr. Guilherme Pinto. Eu tenho que fazer uma avaliação positiva, tenho que ser generoso, devo ser generoso. Eu acho que foi um trabalho feito com dedicação, com uma convicção profunda de que o projeto global era o mais correto, com um empenhamento total ao Conselho e, portanto, eu tenho que reconhecer e prestar homenagem e dizer que tenho muita pena que o anterior Presidente da Câmara tenha partido cedo demais e, portanto, nos tenha deixado cedo demais. E ainda por cima, em consequência de uma doença grave, uma doença complicada, que o fez sofrer muito, que fez sofrer a família, e portanto respeitemos, saibamos respeitar, e saibamos respeitar no recato destas situações. Não de uma forma espalhafatosa, não com atos de folclore, como se estivéssemos na Coreia do Norte, ou que se estivéssemos em África. Isso não funciona, isso não é respeitar a memória das pessoas. Eu acho que devemos prestar homenagem ao anterior Presidente da Câmara, com respeito, com generosidade, mas também com recato. E eu dou uma nota positiva, obviamente, aos mandatos sucessivos da gestão autárquica liderada pelo Guilherme Pinto. Muito bem. Meu caro Narciso Miranda, já que teve a oportunidade de falar do novo Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o Dr. Eduardo Pinheiro, eu gostava de lhe perguntar como está a avaliar a ainda recente liderança do Dr. Eduardo Pinheiro como Presidente da autarquia. Poderia ele, pergunto eu, ser um forte adversário? Eu acho que o Dr. Eduardo Pinheiro, que eu comecei a conhecer melhor nos últimos meses, é um homem muito sereno, muito calmo, é um homem que conhece os dossiês, é um bom técnico, um excelente técnico, e é um homem de grande espírito aberto. Eu acho que o Eduardo Pinheiro, o atual Presidente da Câmara, é um homem que tem uma cultura política saudável, muito saudável. E eu nunca lhe disse isto, mas gostaria de o dizer publicamente. E gostaria de utilizar a sua rádio, uma rádio Matosinhos, para dizer. Eu acho que o Dr. Eduardo Pereira é um bom exemplo. Eu disse Pinheiro, não foi? Disse Eduardo Pinheiro. Eduardo Pinheiro. Eu creio que não me enganei, foi isso que eu disse. O Dr. Eduardo Pinheiro é um homem espírito aberto, é um homem generoso e, repito, é um homem com uma cultura democrática que agrada. Um respeitador dos valores da democracia. E um homem respeitador da necessidade do contraditório, da diferença de opinião. E isso diferencia-o de outras práticas e de outras perspectivas. Eu desejo-lhe os maiores sucessos nestes meses que ele tem pela frente, e eu acho que Matosinhos está bem servido de Presidente de Câmara. Muito bem. Tenho pena ele não ser candidato a Presidente da Câmara, mas fico-me por aqui, não posso dizer mais nada. Muito bem. Vamos ficar por aqui, Presidente. No âmbito nacional, gostaria também de falar um pouco do plano nacional. Por isso, no âmbito nacional, temos assistido a uma geringonça a nível governamental. Eu gostava de lhe perguntar, afinal, a mesma funciona ou não? Funciona. Funciona. Funciona até surpreendentemente. Funciona melhor do que o que eu contava.
Mas funciona. Não sei se funciona em perspectiva do futuro, acho que não. Mas no imediato... As coisas parece que estão a complicar. No imediato, a geringonça está a funcionar. E, portanto, há uma descompressão, há uma descrispação que se respirava no país. Eu tenho pena que não aconteça isso em Matosinhos, que em Matosinhos há uma grande crispação. E eu acho que isso resultou da geringonça. Eu não concordo com a geringonça, isso, mantenho a minha posição. Não estava a ver uma geringonça em Acho que no médio e longo prazo, não é possível. Não. Acho que no médio e longo prazo os resultados, tenho dúvida quais vão ser os resultados. Mas no curto prazo, no imediato, e já passou mais de um ano, o balanço é positivo. Temos que reconhecer que é positivo. E, portanto, é uma nota que eu tenho que deixar aqui de surpresa positiva sobre os resultados práticos daquilo que é o resultado da governação da geringonça. A médio e longo prazo tenho algumas dúvidas, mas isso só daqui a 2 anos é que nós faremos essa avaliação. Muito bem, também só queria a sua opinião pelo momento. Narciso Miranda, acha que este governo tem tido um desempenho mais ou menos benéfico para os portugueses do que o governo anterior, em especial no que diz respeito à classe média e classes mais desfavorecidas? Eu acho que no imediato o resultado é positivo. As consequências do médio e longo prazo é melhor aguardarmos. Muito bem. Portanto, o balanço global é positivo no imediato, no curto prazo. De hoje a cerca de 7 meses, mais ou menos, estaremos em plenas eleições autárquicas. Eu gostava de lhe perguntar que mensagem gostaria de deixar aos matosinhenses sobre este período que se aproxima. Temos que acabar com a crispação em Matosinhos, com a guerrilha, com a trica política. Temos que nos unir mais. Temos que dar as mãos. Temos que, para trabalhar a favor da nossa terra, deixarmos a politiquice, olhar em frente, caminhar, construir o futuro para as novas gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos. E dizer aos matosinhenses, com a minha experiência, eu sei que isso é possível. É desejável e é possível. E acho que eu posso dar um contributo para unir mais os matosinhenses e caminharmos de mãos dadas na construção de um futuro melhor em termos de futuro. Eu sei que isso é possível. Essa é a base do bom senso? É a base do equilíbrio, da responsabilidade e, consequentemente, num trabalho sustentado pelo bom senso. O bom senso é extremamente importante. E o bom senso também se adquire com experiência, claro, com capacidade de liderança e com visão estratégica. Então é isso que eu tenho para oferecer. Muito é bem. O meu contributo humilde que eu tenho para dar a Matosinhos e aos matosinhenses. Acha que este programa de informação e comunicação deve continuar a dar voz? Claro, eu acho que esta rádio está a desempenhar um papel importantíssimo. E vou ser justo. E o Adelino Costa, que é a alma desta rádio. Eu acho que Matosinhos está muito pobre em termos de comunicação social. Imagino que se não forem estas rádios online, não tínhamos nada. Eu acho que esta rádio desempenha esse papel importantíssimo. Chega a todo mundo. E quem não pensar assim está a ver mal as coisas. Portanto, parabéns e uma homenagem, é a terceira vez que eu digo, ao Adelino Costa. Eu não estou a homenagear por ser seu amigo. Não, muito obrigado. Eu não estou a homenageá-lo por ser seu amigo. Eu estou a homenageá-lo porque sei que se não for o Adelino Costa, esta rádio não estava como está. Não estava como está. Tenho uma outra questão sobre a rádio, o Presidente, também a colocar-la. Acha que esta rádio que comunica diariamente com o Conselho, com o país e com o mundo, merecia ser ajudada derivado às suas dificuldades? Acho que só com grande esforço. Tem tido muito esforço. Muito esforço. Muita vontade, muita paixão. Com disponibilidade de poucos amigos, que nestas coisas aparecem sempre poucos, de instituições. Eu acho que esta rádio desempenha um papel importante. Repare, eu de vez em quando ouço falar nas instituições mais dinâmicas da sociedade civil de Matosinhos, das instituições da cultura, das instituições de solidariedade social, sim, das instituições do desporto.
falar da vida do Padroense, falar da vida do Senhor da Hora, falar do nosso Leixões, falar do Lessa, falar do Infesta. Quer dizer, fiquemos por aqui, porque senão posso esquecer alguns. Eu acho que o vosso papel é um papel importantíssimo, relevantíssimo, que eu tenho que saudar com toda a sinceridade. Muito bem. Nesta reta final do programa, o que gostaria de dizer a todos os ouvintes da Rádio Matosinhos Online, principalmente a todos os matosinhenses e portugueses que por esse mundo fora nos ouviram? Uma mensagem de esperança. Uma esperança que tem que ser renovada. E uma esperança que tem que ser renovada, sustentada em valores da tolerância, do respeito. Nós temos que nos respeitar uns aos outros. Nós, na vida política e na vida cívica, temos que nos saber respeitar uns aos outros. Temos que fazer uma aprendizagem, ou então fazer uma enorme pedagogia para nos respeitarmos, porque o contraditório é muito importante. Os projetos diferentes são a alma do debate. O debate permanente, no sentido de ouvir opiniões diversas, enriquece não só a discussão, mas enriquece sobretudo as decisões finais. Depois, transmitir uma mensagem de esperança às instituições dinâmicas da sociedade civil matosinhense, às instituições das igrejas, das várias igrejas, às instituições esportivas que movimentam tantos jovens, que vão buscar tantos jovens à rua, que participam na formação, na educação, na formação moral, intelectual, etc. Às instituições culturais, recreativas, às da sociedade social, transmitir-lhes uma palavra de confiança e de enorme esperança num futuro que terá que ser melhor, ainda melhor do que aquilo que está a acontecer. E depois, também uma mensagem de esperança para quem está por todos os cantos do mundo a ouvir-nos. Um dia as pessoas vão sentir que há condições para o seu regresso, que há condições para poderem voltar à terra que amam, que gostam, ao seio familiar, sobretudo aqueles que foram porque foram obrigados a ir, porque não tinham outra forma de sobreviver. E nós bem sabemos que isso aconteceu e que acontece. E, portanto, uma mensagem de profunda tolerância, de grande respeito da minha parte para com todos, e o desafio para que todos atuem da mesma maneira, para travarmos um debate saudável, um debate construtivo, para dizermos hoje qual vai ser o Matosinhos que nós desejamos, que nós propomos para 2020, para 2025, para ficar por aqui, para os próximos 10 anos, porque acho que é muito importante trabalharmos nessa base, isto é, falar no futuro, porque o passado acabou, já terminou. Agora é só pensarmos naquilo que queremos para o futuro. E é só para isso que eu estou disponível. Foi com particular prazer que o recebi aqui na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados à rúbrica ser o presidente desta terra de horizonte e mar e de todos os matosinhenses. Da minha parte, e em nome deste programa, quero dar-lhe os parabéns, meu caro Narciso Miranda, pela forma hábil e inteligente como respondeu às minhas questões, deixando-lhe uma nota de coragem e muita força para a sua candidatura. Muito obrigado, Narciso Miranda. Muito boa noite. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Foi um prazer estar e logo a seguir ao comentário do grande amigo Vasco Pinho, que eu tenho uma grande estima e consideração. Foi um excelente vereador na equipe 2009-2013 e presumo que continua a ser um bom vereador do Partido Socialista. Para o Adelino Costa, os meus parabéns por essa sua vivacidade, por esse seu empenho, por essa sua dedicação e por esta forma como dá vida a uma rádio importante que tem um espaço também relevante na sociedade matosinhense. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer falar consigo. Pois demos aqui então por terminado este programa padroense, claramente falando com o meu convidado. Já agora que lhe fugiu a boca para a verdade, viva o Padroense, meus parabéns ao Padroense e um grande abraço ao Presidente Germano Pinho e a todo o seu executivo. Exatamente, um abraço ao Germano Pinho, o grande amigo. Sim, sim. Pois dizia eu então que são 23 horas e 16 minutos
Finalizamos então este programa aqui com o meu convidado Narciso Miranda, no programa Claramente Falando. Vamos ter a oportunidade aqui por mais 2-3 meses voltar novamente à conversa. As coisas já terão, e naturalmente já estarão mais evoluídas e teremos essa possibilidade. No entanto, foi um prazer enorme poder estar consigo aqui esta noite. Muito obrigado, foi também um prazer. Aproveito para enviar também um grande abraço de amizade a todo o nosso auditório, todos aqueles que estiveram na sintonia da Rádio Matosinhos Online e que estiveram com o programa Claramente Falando. Deixando também aquele abraço à Dona Cândida e a todos os seus amigos, 12, segundo ela nos indicou, que estavam a ouvir este programa e naturalmente o que vão fazendo semanalmente, do qual para eles um grande abraço, um beijinho muito grande para si, Dona Cândida, e muitas, muitas felicidades. Continuo a ouvir a Rádio Matosinhos Online. Vou então despedir-me com aquele grande abraço. Não se esqueça que amanhã estarei de volta para mais um programa padroense, sempre em crescimento, entre as 21 e as 22 horas e 30 minutos. Até lá, despeço-me com amizade. Eu sou Adelino Costa. Boa noite.